Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro diário, segunda-feira, dia 24/2, última semana aí antes do nosso carnaval aí no Brasil, tá? Então essa semana aí a gente vai ter bastante operação, o mercado tá ganhando liquidez, a gente pode ver isso no volume diário. E no próprio gráfico aí dos ativos, se a gente pegar aqui o Ibovespa ou o índice futuro, vamos pegar aqui, deixa eu dar uma olhada. Tem uma certa liquidez, se vocês olharem, tá tendo movimentos, né? Vocês podem ver hoje, a gente estava vendo uma operação aqui de venda, que se eu não me engano foi dada na sala do trade ao vivo pelo André Moraes, né? Deu aí questão de... Em 10 minutos aí deu 400 pontos. Depois voltou a subir mais 600 pontos, né? Caindo aqui no meio 320. Essa volatilidade é oportunidade, né? Tá certo que aqui ontem deu uma lateralização, mas o mercado é assim, né? Às vezes você vê lateralização e de repente ele entra em forte movimento. Uma operação da Vale também que foi feita nos 5 minutos. Até um cliente estava falando, como que pode a operação durar, assim, qual que é o tempo que dura uma operação no day trade? Recebi uma informação sobre isso. Então a resposta é o que? Não dá para definir quanto tempo vai durar uma operação. Quanto tempo demora uma operação day trade? Ele pode começar, vamos supor, 10h05, logo que abre o leilão, tá? 10h05, e pode ir até às 17h00, que seria aí o fechamento de mercado. Aqui seriam aí 5, 7 horas. Não é normal demorar tanto tempo, tá? Não é normal que demore tanto tempo. Em média aí, vamos pegar uns 2 horas, 1 hora, 1 hora e meia, tá? Uma operação day trade. Mas tem operações que demoram 10 minutos, 5 minutos. Vai depender do objetivo, né? Se o objetivo for alcançado rapidamente, logicamente a operação durou menos. Tá? E se ele demorar para acontecer, se chegar no objetivo, naturalmente ela vai demorando menos. Vou deixando meu e-mail aqui para vocês também, hamilton@hrinvestimentos.com, tá? Por exemplo, aqui na Vale, né? Se vocês já conhecem a nossa estratégia, olhem aqui as 305, 29,90. Abaixo de 29,90 foi dado o start da venda, tá? Usem lá a boleta de stop loss para entrar vendido. E o stop era aqui em cima, a 29,96, objetivo aqui embaixo. E lembra aquele ponto que a gente sempre trata, né? Operações day trade sempre tem que ter relação com o ganho de 3-1. Eu falo o seguinte, se você tem um perfil mais agressivo, você não precisa necessariamente entrar nesses tipos de operações que tenham exatamente 3-1. Você pode entrar nessa daqui, por exemplo, que tem 2-1. Ativo atende vários requisitos do checklist. Vem em tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes, retornou para a média móvel, deu sinal de venda, só não deu a relação com o ganho, mas é day trade, então você pode fazer. Só que se você está começando hoje, tá? Ou está começando esse mês, aí já não é recomendado, aí é outro cenário, tá bom? Já nem indicamos que seja day trade também. Você pode começar aí com swing trade. Então, tô voltando, tava viajando esse final de semana, fui para uma competição de natação lá em Bombinhas, em Santa Catarina, e agora volto com vocês todos os dias aí no início do encontro diário, analisando aqui as informações de mercado, tratando de vários aspectos operacionais, tá? E fazendo toda essa conferência aí das operações com vocês, ok? E quem ainda não conhece o nosso curso aqui de Mercado Futuro, tá? Quem ainda não está sabendo, vai ser dia 13/3, um curso sobre as estratégias, sobre todas as ferramentas, todos os macetes que vocês precisam saber. E a condição básica, né, não precisa pagar, tá aqui grátis, mas a condição é o que? Você ser cliente da Rico, essa é a nossa corretora, esse é o nosso sistema, você tem que ser cliente da corretora Rico, assessorado pela HR Investimentos, que é a empresa que faz toda a assessoria para os clientes da corretora Rico. Então, no momento do cadastro, você deve lembrar de colocar
HR Investimentos. Eu estou do lado aqui com o Fábio, ele é o nosso responsável pela conferência dos documentos, para ligar para caso algum cliente esteja com alguma pendência, toda essa parte de abertura de conta, também tira dúvidas sobre o mercado, dúvidas sobre a ferramenta da corretora, ele que faz toda essa ponte. E ele está aqui querendo dar uma palavrinha rápida com vocês, e o Osney já vai entrar em seguida com o estudo diário dos papéis, tá bom? Deixando aqui novamente meu telefone, o e-mail para vocês, caso precise de alguma informação, dúvida, podem contar com a gente. Se alguém não chegou no começo, eu estava falando aqui quanto tempo dura uma operação day trade, que foi uma dúvida de um usuário, de um cliente que mandou para mim, eu respondi no comecinho aqui. Se alguém perdeu, é só assistir gravado lá no YouTube, tá bom? Então um abraço, fiquem todos com Deus, o Fábio vai falar agora e depois o Osney vai começar com o encontro diário. Muito bem, gente, como a Milton falou muito bem para vocês, eu sou o Fábio, trabalho na HR Investimentos e eu queria reforçar esse curso aqui do dia 13 para você que ainda não fez sua inscrição, né, como a Milton falou. Então é só clicar aqui, né, e assistir o vídeo. Tem até um videozinho que a gente preparou ali para vocês sobre o mercado futuro. Então, para quem não sabe, hoje dá para você operar com uma margem de R$200, então relativamente muito barato, né, o day trade, e a taxa de corretagem R$1, enfim, né, é um produto que tem muita demanda aqui, né? Então todo mundo quer saber como funciona esse curso de mercado futuro. Então vai ser no dia 13, às 20 horas ao vivo, né? O único critério, como a Milton disse, é que você tenha uma conta na corretora, né? Lembre-se que a abertura de conta na corretora é rico, é grátis. A grande dificuldade que a gente tem aqui, gente, é convencer os alunos, né, ou a nossa audiência aí a realmente a incentivar, né, abrir a conta na corretora Rico, porque é grátis no sentido estrito da palavra, não paga nenhum real, não tem nenhuma taxa de adesão, nenhum tipo de cobrança que vai ser ligada à abertura de conta, né? Então, queria animar vocês a participarem com a gente, né? Tem aí o e-mail cadastro@hrinvestimentos, então você pode finalizar a sua conta lá. Qualquer dúvida aí você pode contar com a gente, tá bom? Deixo vocês aqui com o Osney, que vai dar início ao encontro diário. Beleza, pessoal? Então, dia 13, quero ver todos vocês aí na sala junto com a gente, tá bom? Abração aí, tchau, tchau. Beleza, pessoal, vamos lá então. Anota pra gente ir, Matheus, 8h13, por favor. É isso aí, pessoal da HR aí em parceria com a Equipe Trader, né? Participando do nosso encontro diário, como já é de costume aí, todos os dias, né? A presença do Hamilton, hoje também a presença do Fábio, para falar um pouquinho do curso aí de Mercado Futuro, que vai acontecer agora dia 13 de março, né? Vai ser muito bacana, vai ser muito legal. Não percam. Beleza, pessoal, então vamos lá estudar o nosso mercado. Também aqui, antes de começarmos com os estudos, lembre-se de se cadastrar em nosso site. Ok, deixa eu só pegar minha canetinha aqui que eu gosto bastante para rabiscar, mostrar, destacar para vocês. Se cadastrarem para ter acesso full ao nosso site, assistir uma aula gratuita, poder fazer downloads, essa canetinha mesmo que eu adoro, que eu não vivo sem ela, que eu faço meus estudos através dela aqui. Vocês também encontram aqui no menu Aprenda, para isso basta se cadastrar, tá? O gráfico que nós utilizamos aqui, claro, é cedido aí pela corretora que eu opero, Corretora Rico. Sou assessorado pela HR Investimentos, tá bom? Bom, pessoal, então o nosso Ibovespa não está querendo fazer novo fundo. Fundo lá na região dos 46 mil pontos. Tentou aqui na semana passada, né, a mínima foi muito próximo desse fundo feito aqui. Se recuperou, fechando na máxima nesse dia, que foi a quarta. Quinta-feira subiu, caiu, acabou fechando meio que no 0 a 0. Sexta-feira também. Hoje também. Né? Então são dojis, candles que parecem uma cruz, ok? Com pequeno corpo ou totalmente sem. Por exemplo, o candle de hoje ele é sem corpo nenhum. A abertura de hoje foi 47.376 e fechamento 47.394. O corpo do candle, seja ele positivo ou negativo, só relembrando aqui uma aula de candle, o corpo do candle, então,
né? Seja ele positivo ou negativo, é a diferença entre abertura e fechamento, o corpo do candle, né? Então, se não há diferença, se a abertura e fechamento são iguais ou muito próximos disso, nós não teremos corpo. Então não é de hoje, já na quinta tivemos um doji com um corpo relativamente até grande para ser um doji, mas dá para ver essa indefinição, máximas e mínimas afastadas e um corpo pequeno. Na sexta-feira a mesma coisa, máximas e mínimas afastadas, lembrando que máximas e mínimas são marcadas pela extremidade do candle, né? Seja através do corpo ou das sombras, enfim, a parte mais alta do candle é a máxima, a parte mais baixa do candle é a mínima. E hoje também a mesma coisa, mínimas, mínima e máxima afastadas e praticamente sem corpo algum, como vocês viram. A diferença entre abertura e fechamento de hoje foi menos de 20 pontos, para ser mais exato, 18 pontos, ok? Para um mercado de 47 mil, então praticamente abertura e fechamento sem diferença, abertura e fechamento igual. E isso significa o que, Osney? Reversão? Isso significa dúvida. Apesar de muitos autores e muitos professores, né, e muitas pessoas aí que operam na prática mesmo, né, darem um conceito de reversão para o doji, ele tem o conceito de dúvida. Mateus, anota como estudo de caso pra gente. Acha importante que a gente está com 3 dojis aqui no Ibovespa. E eu queria muito abordar essa questão. Porque quando a gente fala de dúvida, a partir de uma dúvida pode vir uma mudança. Não é isso? Você está caminhando, né, para um determinado destino ou em um determinado sentido. De repente você para, né? Significa que você vai reverter, você vai dar uma volta de 180 graus e vai fazer o caminho inverso? Não, você está em dúvida. Claro que a partir de uma pausa dessa, a partir da dúvida, pode surgir a mudança, pode surgir a reversão. Mas o conceito do doji é dúvida. Se todos os dojis observados nos gráficos nós observássemos como reversão, estaríamos fritos. Vejam quantos dojis aparecem no meio do caminho. Por exemplo, aqui, né? Claro que existem dojis nos topos e nos fundos, sim. Existem dojis nos topos e nos fundos, claro. Mas tem muito doji também no meio do caminho, sem marcar topo e fundo. Se eles estivessem apenas nos topos e nos fundos, aqui, ou até mesmo sua grande maioria, tudo bem, nós daríamos o conceito de reversão para este padrão de candle. Mas existem muitos dojis no meio do caminho. É mais ou menos aquela parada, né? Tá caminhando para um determinado sentido, para um determinado destino, parei. Não quer dizer que eu vou dar meia volta, né? Estou em dúvida se continuo ou não. Então, pessoal, não encare isso como reversão. Nossa, dojis, ouvi falar que isso aí é para o mercado cair e tal. Claro que a partir daqui, pô, tava subindo, já tá perdendo força. Aqui já é um sinal de que a força compradora já não tá tão forte assim. Foi empatado o pregão de hoje. Abriu, subiu e depois caiu, ou ao contrário, porém fechou no mesmo lugar. Dúvida, foi para um lado, foi para o outro e acabou ficando na mesma. E a partir da dúvida pode vir a reversão. Só que a nossa divisor de águas, vamos dizer assim, o que vai mudar a nossa linha de raciocínio é esse fundo aqui, tá bom? É esse fundo e esse topo. Estão marcados aqui, 48.500 e 46 mil pontos. Mercado acima disso, beleza, gente. Voltamos a pensar em compra. Mercado abaixo de 46 mil, ixi, pensar em venda. E quem tem papéis na compra, né, botar stop, saber que pode cair ainda mais e tudo mais. Então, pra mim, é isso aqui. Se plantar bananeira aqui, eu costumo brincar assim, se der pirueta, se o mercado for para cima e for para baixo, que fique dentro de 48.500 e 46 mil pontos, pra gente não tem informação nenhuma. O que precisa fazer é romper topo para assumir tendência de alta ou romper fundo para que continue em tendência de baixo. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Tinha um bom assunto para falar hoje também com vocês, estudo de caso, mas vou acabar deixando para amanhã ou até mesmo fazer um vídeo sobre o caso, a CROT 3, que tanto nós observamos aqui, um novo rompimento. Nós tínhamos entrado na posição em CROT 3 aqui, surfamos toda essa onda, todo esse movimento. Depois tínhamos aqui juntos observado essa nova resistência na casa dos 39,70. Já anotou CROT 3, Matheus? Quando eu comecei a falar?
Tá, beleza. Só tô lembrando, Matheus, porque o pessoal do YouTube aí, a gente vai anotando os tempos da gravação para depois vocês poderem olhar, né? Fica mais organizado. E eu queria falar isso com vocês hoje da CROT 3, porque houve aqui um rompimento. O problema foi o stop. E vejam só como mesmo o papel depois retornando, observem que as médias móveis foram respeitadas e depois ele ganhou força para dar a paulada. Diferente daqui. Eu vou fazer um vídeo amanhã, muito provável, falando só desse rompimento, né? Talvez dos tipos de rompimento. Aqui vejam que ele rompeu a resistência dos 33 e alguma coisa aqui e deu um tiro. Buf, foi embora. Né? Aqui já não, ele rompeu a resistência dos 39,70, voltou, parou nas médias e agora deu a paulada, assim como tinha dado aqui. Mas enfim, amanhã a gente fala disso aí. E eu sei que tem gente comprada nesse papel. E o meu problema foi o stop. Né? Conversei com algumas pessoas pelo Face, pessoas que entraram na CROT 3 e me perguntavam e tudo mais. Eu falava de gráfico de 60 minutos, claro, para minimizar o prejuízo caso acontecesse, né? Não me lembro de valores aqui, conversas no Facebook, depois posso até olhar e para a gente estudar aqui. Mas olhando o gráfico de 60 minutos, perdeu suporte, perdeu fundo aqui justamente antes de dar a paulada. Então, quando a gente tenta diminuir risco, pegando gráficos de tempos menores, a gente corre o risco de tomar uma violinada, pessoal. Isso acontece. Quem utiliza diversos tempos gráficos e parte para tempos gráficos menores, tem que saber que a violinada não é que vai acontecer, mas você fica mais sujeito, você fica mais exposto. Ah, Osnei, mas o risco compensou, eu quase nem perdi na operação, porque eu entrei aqui, depois fui subindo meu stop e tal. Tudo bem, né? Mas vejam aí o problema do rompimento quando você não tem um bom stop para se colocar no tempo gráfico que você está operando. Aonde seria stop? Abaixo das médias. Onde é que o papel parou de cair? Nas médias. A média estava aqui na região dos 38,40, a mínima do dia 19 foi 38,34. 6 centavinhos abaixo das médias, lembre-se sempre de deixar uma diferencinha. Não teria tomado stop, né? Teria deixado o stop ali um pouquinho abaixo disso aí, estaria na operação e surfando esse movimento. Ok? Pra gente aprender. Ah, Osnei, eu não ganhei, nem perdi, não entrei. Beleza, eu também não. Estamos observando para aprender. Né? Amanhã ou depois vão surgir operações como essas para que a gente possa, então, lembrar, né, deste caso e poder raciocinar e agir. Pessoal, papéis de posição, a LLL3 hoje deu uma bombada, né? O papel subiu bastante, então uma operação realizada de venda para que o mercado caia, realizada aqui no início de 2014, no início do mês de janeiro, onde chegou o seu objetivo rapidamente, depois até passou a operar abaixo do seu objetivo. Stop, olha só, pessoal, vejam, vamos lá, vamos botar outro estudo de caso aqui, Matheus. Ah, Osnei, se hoje você não está vendo papel, está estudando muito aí os casos. Pessoal, mas é importante. A nossa ideia desse encontro é isso, né? Não é ficar aqui falando de o que eu vou comprar apenas, né? É estudar mesmo o mercado e tirar as lições. Eu acho que aqui a gente tem uma lição boa para ser tirada. Eu vou, talvez até demorar um pouquinho para falar aqui, vou fazer algumas anotações para vocês verem como é que nós nos comportamos. Vejam só, a venda foi dada aqui, pessoal, exatamente no dia 14 de janeiro, assim quando atingiu 6,88, tá? Ali foi o start da venda, ali o nosso método falou, vende que eu devo cair. Com o objetivo, a 6,05, ok? Que era essa linha aqui embaixo, 6,88, 6,05, beleza? Ótimo. O cara que tem 10 mil reais, ele pode correr de risco em cada operação 2%, ou seja, 200 reais. Em cada operação. Osnei, mas você nunca falou isso para mim aqui? Pois é. Nós estamos aqui praticando, né? Nós estamos aqui estudando, igual hoje, por exemplo, de uma forma um pouco mais didática, mas a nossa intenção aqui, né, a prática, o estudo, claro, tirando as lições. Osnei, eu não sabia disso. Eu entro nas operações alavancado, quando eu perco, sei lá, 20% do meu patrimônio. Tá errado, né? Tá errado, não dá. Você não sabe perder. Primeira coisa que você tem que fazer no mercado é aprender a perder. Então vamos lá, nós limitamos o nosso prejuízo. Quem tem 10 mil, nós recomendamos 2%. Que o prejuízo dele em cada operação, em cada trade, não passe de 2%, ou seja, 200 reais. Beleza, cada operação tem o seu stop. Se der errado, a gente tem que sair da operação perdendo um valor pequeno. O stop dessa operação ficou em 7,18. Vou botar aqui em cima também, 7,18. Ok? Acima da máxima do dia 13 de janeiro.
ok? A máxima era 7,17, stop 7,18. O risco da operação total, entrando vendido a 6,88 com stop a 7,18, era de 26 centavos. Osnei, por que 26 centavos? Opa, 26 centavos. Ué, eu vou vender a 6,88. Se começar a subir, eu compro de volta a 7,18. 26 centavos de risco, ok? O objetivo da operação, pessoal, era de 83 centavos. Tá? 83 centavos. O ganho da operação é 83 centavos. Com um risco de 26 centavos... 30 centavos? É isso mesmo, 30. Fiz a conta errada aqui. Fiz de cabeça. 12 mais 18, é isso aí. Beleza. Primeiramente, isso aqui é 3 vezes maior que isso? Não é exatamente, mas é quase, né? Então, em relações com o ganho, ia dar lá 2,7, 2,8. Isso foi verificado até no dia e foi comentado com vocês, né? O ganho teria que ser exatamente 90 centavos, ok? Para ser 3 vezes maior que o risco. Mas beleza, foi quase lá. É só dividir isso, por isso vocês vão saber a relação com o ganho exata. Divide pra gente aí, Matheus, rapidinho, 0,83 por 30. A gente vai saber a relação entre esses dois valores. Bom, olha lá, 2,76. Isso aqui é 2,76 vezes maior que isso aqui. Beleza, não é 3 como o método pede, mas é quase 3. Não seremos também, né, tão metódicos assim. Beleza, com esse stop aqui, quantos papéis eu posso comprar para que eu perca no máximo R$200? É muito simples o cálculo. Eu pego uma calculadora, né, e pego meus R$200 que eu posso perder, divido por 30 centavos. Quanto é que eu posso quantos papéis eu posso entrar? 666. Porque se eu tomar stop de 30 centavos com 666 papéis, eu vou perder R$200. Entenderam? R$200 é o meu prejuízo máximo em dinheiro. Então R$200 divido por 0,30, por 30 centavos, que é o tamanho do meu stop por papel. O resultado desse cálculo é a quantidade de papéis que eu posso entrar na operação. 666 papéis. Claro que eu vou arredondar isso. Costumo arredondar para baixo, né? Eu não vou comprar 666, mandar duas ordens, uma ordem de 600 papéis e vou pagar a corretagem, depois mais uma ordem de 66 papéis, pagar outra corretagem. Não vou fazer isso. Vou arredondar para cima ou para baixo. Como deu 666, não é tão próximo dos 700. Se tivesse dado 690, por exemplo, aí eu arredondaria para cima. Mas 666, é um número estranho, mas não tem problema, eu arredondo para baixo. 600 papéis. Entrei na operação. Beleza, entrei na operação, a operação deu certo, chegou no objetivo. R$ 6,05. Lá no meu objetivo, ok? Eu faço uma realização parcial de lucro. Ou seja, realizo parcialmente. É uma operação que está dando certo. Eu não saio totalmente mesmo chegando no meu objetivo. Lembrando que o objetivo era o papel cair, operação de venda. Por que eu não faço realização total de lucro e faço a parcial? Porque o papel pode continuar caindo e eu posso ganhar ainda mais. É uma operação que está dando certo. Se está dando certo, por que eu vou estancar a operação? Eu vou tirar todas as possibilidades que da operação me dar mais dinheiro. Se ela está me dando dinheiro, eu não posso eliminar as chances dela continuar me dando mais dinheiro. Então eu faço uma realização parcial de lucro. No frigir dos ovos aqui, 50% é o que nós recomendamos. Ou seja, saio de 300 papéis. E continuo com 300 papéis. Ok? E continuo com 300 papéis. Vendido a 6,88. Ok? Esses 300 papéis que eu fiz realização parcial de lucro me deram 83 centavos. Quanto é que eu ganhei? 300 papéis vezes 83 centavos. Ganhei R$249. Lembrando que eu fiz realização parcial de lucro. Ah, mas tem corretagem e tal. Claro, isso aqui é bruto. Ok? R$249 com a saída a R$ 6,05. Beleza? Isso aqui foi meu ganho. Ótimo. Bom, ao fazer a realização parcial de lucro, nós transferimos o nosso stop, mudamos, fazemos uma alteração. Trazemos para o preço de custo ou, se possível, para algum lugar estratégico. O preço de custo não é estratégico, é simplesmente para proteger o patrimônio. Se o papel começar a subir, você sai onde você entrou e não perde mais nada. Garantiu os 249 de ganho e saiu onde você entrou com os outros 300 papéis. Só que não é um local estratégico, é simplesmente o preço que você entrou vendido, é simplesmente o valor que você entrou na operação e nada mais. Se for possível, você coloca num local estratégico. Outros locais estratégicos, acima de média móvel. No caso, por ser uma venda, então você coloca acima. Se fosse uma compra, você coloca abaixo, né? Ou então acima de resistências.
O cara que deixou no preço de custo, com este movimento não saiu da operação. As pessoas que deixaram o stop acima das médias, nesses últimos movimentos que o papel fez na semana passada, retrasada, já saíram da posição aqui na casa dos 6,60 e faturaram lá mais R$30, R$60, ganharam poucos centavos com os outros 300 papéis que sobraram. Aqueles que trouxeram stop para cá, saíram da operação. Aqueles que deixaram no preço de custo, hoje o papel abriu com baita gap. Abriu lá em cima, custando 7,40. Ah, Osney, eu fiquei na operação e com os outros 300 papéis eu tive que sair a 7,40. Osney, mas ele pode ter saído a 7,10. O papel abriu a 7,40. Então, vamos supor que o papel abriu a 7,40, o stop dele foi acionado e ele saiu da operação. No 7,40. Quanto é que ele perdeu? Com os outros 300 papéis, 52 centavos. Né? Vendeu a 6,88, saiu a 7,40, perdeu 52 centavos. 52 centavos vezes 300 papéis, R$156. Menos R$156. Sobrou alguma coisa? Pouca coisa, né? Porque bruto, sobrou pro cara aí R$90. Quase R$90, um pouco mais de R$90. Tira as corretagens das realizações e tudo mais. Sobrou pro cara lá, cinquentão. Mas, gente, o papel abriu com baita gap hoje, subindo barbaridade, contraposição, e olha o resultado da operação, R$50 positivo. É muita coisa? Não. A Ausnem podia ter saído de tudo aqui, ninguém sabia que ia acontecer isso. A Ausnem podia ter saído de toda a operação aqui, ia ganhar muito mais, ninguém sabia que ia acontecer isso. O que eu quero mostrar para vocês é que mesmo com essa forte alta, e que se fosse uma compra, um grande gap de baixa, que se fosse o contrário disso, nós tivéssemos comprado e o papel tivesse aberto hoje com uma grande queda, vocês estão vendo aí? Por mais que tivéssemos perdido aqui, ao invés de ter ainda ganho R$50. Eu sei, mas no frigir dos ovos aí, R$50, o que você vai fazer com R$50? Gente, nós estamos no mercado de renda variável. Nós estamos no mercado super volátil. Você tem que estar disposto e ter estômago para aguentar esse tipo de movimentação. Senão, você está no mercado errado. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que estamos preparados para qualquer movimento. Ah, Osnei, se o papel tivesse aberto a R$12, claro que o estrago seria maior. Mas mesmo assim, ninguém estaria falido. Se o papel tivesse aberto a R$12, você estaria perdendo lá R$7 por papel. Vezes 300 papéis... Claro, daria R$2.100. Mas veja, deu muito errado. Um super gap de 100% da noite para o dia e você perdeu R$2.100. Para quem tem 10 mil, é 21%. Mas você também não está falido. Porque deu muito errado. Mas esses gaps aí de 10, 15, 20%, dessa forma que nós operamos, pessoal, com esse gerenciamento de risco, é tranquilo. É tranquilo. Não gostaríamos que isso tivesse acontecido, mas veja aí como nós nos comportamos e ainda saímos com dinheirinho para comer um lanche hoje à noite. Não era o objetivo, mas entre mortos e feridos ainda vamos comer um lanche. Ok? Então veja só a importância de estar sempre, né, coberto pelo seu gerenciamento de risco, de estar sempre protegido pelos seus stops, pelo seu gerenciamento de risco, e tudo isso deve ser visto antes de entrar numa operação. Vocês devem ter conhecimento para que vocês consigam então dormir, né? E numa eventual movimentação dessa, tranquilo, né? Poxa, eu estou tranquilo, fazer o quê? Não deu, sair ganhando R$50, tá bom? Muito bem, espero ter ajudado vocês com essa aula aí que nós fizemos hoje. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em alguns papéis, bem rápido, pessoal. Pô, Ney, você enrolou demais hoje. Não é enrolar, pessoal. Nós estamos aqui para estudar, para aprender, tá? Então hoje nós mudamos um pouquinho aí o esquema. Tinha mais coisa para falar de Croton e tal, que eu vou ter que falar amanhã, fazer até um vídeo. Bom, EZTC3, comentada aqui na semana passada. Uma região importante, um papel que não perdeu o fundo do semanal desde lá de 2009, quando acabou a crise de 2008. Veja que ele não perdeu o fundo do semanal, não perdeu nenhuma vez e está novamente próximo de um fundo gráfico semanal. Pode ser que perca? Tudo bem, pode ser que perca, até porque opera abaixo de média móvel. Mas é um padrão que o papel vem fazendo nos últimos 5 anos, né?
Então, de repente, uma posição de longo prazo, para quem está, né, querendo comprar em região de suporte, né, o papel pode muito bem, mesmo se for consolidado, de repente, ir lá buscar os 30 alguma coisa. Nós vimos essa possibilidade em EZTC3, um papel que tem dificuldade para operar em tendência de baixa no gráfico semanal e está numa região de suporte. Sai do nosso método? Não é aquela compra na região das médias e tudo mais? Não. Mas, né, é uma possibilidade. Vamos já deixar em papéis de posição, Matheus. Assim como o BBDC4, nem sei como ele se comportou hoje, mas foi mais ou menos o mesmo raciocínio entre Bradesco e EZTC3. Olha lá, Bradesco também estava numa região de suporte na casa dos R$ 25, hoje já opera na casa dos 27 alguma coisa, né? Então 10% aí no semanal, uma compra em região de suporte, não é aquela compra na região das médias como essa aqui, né, mas foi avaliado, foi visto aqui por nós como pensando numa compra de longo prazo, pensando, né, numa carteirinha aí, sem ser de trade, diária e tudo mais, ok? Vamos ver como é que vai se comportar, observar aqui na região das médias móveis, né? Se der venda, de repente mudar alguma coisa no stop parcial, né? Mas aí são movimentos que os papéis vêm fazendo aí e que a gente pode aproveitar. Põe também Bradesco, Matheus, nos papéis de posição. Ok, RAPT 4. Vamos lá. Opa, digitei errado aqui. RAPT 4. Beleza, na tela. Mesma coisa também, né? Nós falávamos de uma região de suporte, só que não está tão interessante como a EZTC3, né? Que eu estava dizendo aí, se movimentando bem, né? Numa ascendência aí, né? Sem romper fundos anteriores e tal. A RAPT 4 já não tão parecida, né? Acho que até comentei isso com vocês. Ah, mas aqui não é região de suporte? É região de suporte. Mas é simplesmente uma lateralização, ok? A EZTC3 não, nem o Bradesco. É também uma lateralização Bradesco, mas é um papelzinho que vai bem, tá ok? Que tem ido bem até então. Vamos lá, papéis solicitados, Matheus. STC3. Gente, vou dar uma pulada aqui nos papéis no radar, tá? E vou para os papéis que vocês pediram. STC3, gráfico semanal, pediram pra gente. Ele tinha até saído do radar, mas pediram pra gente hoje aí por e-mail. Pessoal, olha, eu vou botar outra linha aqui em cima, não é querendo ser preguiçoso não, nem displicente ou algo do tipo, mas ou aqui ou aqui, precisa sair de dentro disso aí. Tá com cara de consolidação, tá passando para cima e para baixo dessas duas linhas com muita facilidade, né? E o que é isso? Sintomas de lateralização. Então o que eu botei? O topo lá em cima, que tende a ser a resistência se for realmente lateralizar. E aqui embaixo o fundo, marquei o fundo, o suporte dessa lateralização. E que, teoricamente, deve ser o suporte que foi pelo menos aqui e aqui. E rompendo isso aí a gente tenta fazer alguma coisa, tá? Mas está fora, inclusive, do nosso radar. Olhamos hoje porque vocês pediram. Petrobras, vamos lá hoje, nossa amiga Petrobras, subiu legal, né? Então tá lá, Petrobras, nós comentávamos aqui na semana passada, uma entrada bem agressiva aqui, né? Foi comentado por mim, foi comentado pelo Matheus. Um material também que foi disparado para uma empresa, a DVFN, né? Sempre está pedindo aqui minhas opiniões e tudo mais. Foi disparado por e-mail, se não me engano, na quinta, falando da Petrobras, que pode montar um pivô de alta aqui, porque a região é importante. Se a gente olhar lá para o passado, no gráfico semanal, essa casa dos 13, alguma coisa, R$14 é importante. Não quis fazer novo fundo, já começou a fazer novas máximas, precisa agora romper o topo anterior, né? Então, uma entrada aqui bem agressiva, com stops abaixo desse fundo ou deste fundo. Beleza? E hoje uma alta legal do papel, 2,47. Enquanto a Vale, que nem acho que está na nossa lista, mas hoje aí derreteu legal, né? Puxou forte aí para baixo o nosso mercado. Praticamente o que a Petro subiu, a Vale caiu 2,78. Se a gente botar aqui tempos gráficos menores, como o gráfico 60, a gente vai ver um suportezinho que foi perdido hoje na Vale. Olha lá, dito e feito. Estão vendo aí na casa dos 30,25, ela encontrava suporte, perdeu hoje, né? Lateralizaçãozinha, perdeu o suporte. E agora a tendência de baixa nesse gráfico aqui menor, vamos ver como é que vai se comportar, mas posição em Vale para mim está bem difícil, não vejo oportunidade. Se tivesse rompido para cima, a casa dos 31,20 seria interessante, mas não, rompeu esse suportezinho para baixo. E agora abriu espaço para testar esses fundos aqui, 28,50, 28 alguma coisa, né? Porque nós rompemos esse suporte dos 29,60 aqui, suporte que nós rompemos aqui, agora, né, já não é tão importante os 29,60. O mercado passou por ali sem muita
dificuldade, ok? Pessoal, eu vou ficando por aqui, ok? 18h08 já. Lembrando a todos, né, cadastre-se no nosso site. Hoje nós tivemos um encontro um pouquinho diferente, não vejo problema. Dia 13, curso Mercado Futuro, inscrevam-se, participem, em parceria com a HR Investimentos, esperamos por vocês. Nossos cursos estão aqui, quem está a fim de comprar, pô, Ney, tem esse tal de gerenciamento de risco, eu não sabia, não conhecia, é importante? Sim, é a peça fundamental das suas operações. De repente você opera diferente de mim, mas se não tiver gerenciamento de risco, não vai funcionar, pode ter certeza disso. E muita gente que entra em contato conosco, a gente observa que opera bem, mas não tem gerenciamento de risco, aí não tem jeito. As operações que dão errado, lhe tiram todo o lucro das operações que deram certo, né? Então, conte conosco, aqui estão os preços, claro, mas mande e-mail pra gente, atendimento@equipetrader, dizendo, demonstrando interesse, e se for possível a gente negocia. Número de parcelas, até valores, descontos, ok? Um abraço, fique com Deus e até amanhã no nosso encontro.